Fala, Heitor, vamos estudar juntos um pouquinho aqui. Olha só, a unidade 1 da tua prova de história vai falar sobre aprendendo o tempo todo em todo lugar. Nesse texto aqui, olha só, vamos ler juntos. Acrópole, em grego, quer dizer cidade alta. Como você observa na imagem, a Acrópole de Atenas é o lugar mais alto da cidade. Bom, acompanhe essa leitura aqui, Heitor. Olha, você já se deu conta de que a todo instante há um pensamento na sua mente? E o simples fato de dizer, agora não estou pensando nada, já é um pensamento? Não há como escapar, né? Há milhares de anos, um povo decidiu levar o pensamento muito a sério. Os gregos, eles pensavam sobre todas as questões da vida e debatiam com seriedade as dúvidas que surgiam nessas conversas. Bom, aqui nós temos uma leitura bíblica. Olha só. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Isso está escrito em Salmo 19, versículo 7 ao 8. Continuando a leitura, bem comigo. Ó. Naquela época, na cidade de Atenas, os cidadãos até construíram um espaço próprio para os debates. Esse espaço era chamado de ágora. Havia outro lugar igualmente especial em Atenas. Os atenienses o chamaram de Acrópole. Ela ficava no ponto mais alto da cidade. Ali foram erguidos os mais importantes prédios e monumentos de Atenas. Eles eram motivo de orgulho para todos os cidadãos. Muito tempo se passou. Atualmente, a maioria das construções da Acrópole está em ruínas. O mesmo acontece na Ágora, mas as dúvidas do homem sobre a vida continuam. E você? Quando tem dúvida sobre algum assunto, com quem conversa? E por que você procura essa pessoa para conversar? Nessa unidade, você vai conhecer a importância de alguns espaços na forma como os gregos antigos se organizavam. Vamos lá. Também perceberá que ainda hoje há espaços muito importantes na vida das pessoas. Vamos começar então o capítulo 1. Herança dos gregos antigos para nós. Aqui nós temos a figura de Péricles. Ele era conhecido por suas vitórias em batalhas e por falar muito bem, né? Ele transformou Atenas na mais rica e importante cidade da Grécia. Olha só, acompanhe a leitura. Você já ouviu falar da cidade de Atenas, capital da Grécia? Ela existe há mais de 3.000 anos. No centro dessa cidade existe uma colina rochosa. Há mais de 2.000 anos, em seu topo foram construídos edifícios magníficos com grandes colinas. O maior deles é o Partenon. Havia também muitas estátuas que homenageavam pessoas ilustres da história de Atenas. Esse lugar recebeu o nome de Acrópole e seus edifícios foram construídos durante a administração de Péricles, esse que a gente falou, um dos mais importantes governantes de Atenas. Uma das funções da Acrópole era servir como fortaleza contra os invasores. Quando a cidade era atacada, a população se refugiava nessa colina e de lá continuava a lutar para se defender. Aqui nós temos a representação da Ágora, da cidade de Atenas, em seu período de maior prosperidade. Ao fundo, na página ao lado, você consegue ver a Acrópole. Bom, essa aqui é a Ágora, né? Agora, na próxima página, você vai ver a Acrópole, lá em cima, tá? Então, lutar pela Acrópole era lutar por Atenas. Isso fazia com que cada ateniense fortalecesse seus laços de afeto
com a cidade e com os outros moradores. Perto da Acrópole, em um terreno mais baixo, ficava a Ágora. Ela era o centro da vida da cidade. Pessoas de vários lugares do mundo andavam para lá e para cá, comprando e vendendo produtos. Eram os mercadores, vendendo tecidos, vinhos, azeites, queijos, pães, cabras, peixes frescos e outros produtos. Mesmo em meio a essa confusão, havia espaço para conversas muito importantes. Ali os gregos também se encontravam para discutir os rumos da cidade. Essas conversas eram o que chamamos de debate. Os debates eram parte fundamental da vida dos gregos. Muita gente importante na história debateu na Ágora. Por exemplo, o próprio Péricles, que governou, Atenas, Sócrates, um grande pensador grego, Sófocles, que era autor grego, que escreveu muitas peças de teatro, e até mesmo Paulo, o apóstolo, que foi até lá falar de Jesus Cristo aos atenienses. Bom, quando a democracia nasceu? Bom, em Atenas vivia um homem chamado Clístenes. Esse cara aqui, o busto representando Clístenes. Esse governante grego é considerado o pai da democracia. Quem é o pai da democracia? Clístenes. Bom, durante toda a sua vida, ele se preparou para governar a cidade. Só que naquele tempo, ela era governada por tiranos. Quem eram os tiranos? Eram homens que desrespeitavam as leis e que queriam governar sozinhos. Por causa disso, Clístenes pensou que jamais alcançaria seu objetivo. Até que um dia esses tiranos foram expulsos, então o povo de Atenas convidou Clístenes para se tornar seu líder. Daí em diante ele começou a pensar em uma forma de todos participarem do governo. Ele pensou, e então apresentou aos atenienses sua solução. Vamos ver. Qual foi a solução dada por Clístenes? Reunidos em uma assembleia, os cidadãos atenienses debateriam as ideias apresentadas e a decisão seria tomada de um jeito simples, por votação. Então, olha só, eles se reuniam, todos os cidadãos debatiam as ideias apresentadas e votariam naquela ideia que tivesse maior voto, seria aquela que, digamos assim, seria colocada em prática. Então eles discutiam tudo, novas construções na cidade, impostos e até declarações de guerra. Isso teria que ser tudo debatido por voto, aquilo que tivesse o maior voto seria colocado em prática. Para votar, os atenienses usavam duas cores de pedras. As brancas indicavam sim, as escuras indicavam não. Então, cada cidadão escolhia uma pedrinha e a colocava em um vaso de barro. Depois, elas eram contadas, tá? E cada cor de pedra que tivesse maior número indicava a ideia vencedora, se sim ou não aquela ideia. Dessa forma, todos os cidadãos participavam das decisões da cidade. Isso era considerado uma honra e o governo de Atenas era inseparável de seus cidadãos. Essa é a origem da democracia, a ideia de um governo com a participação de todos. Democracia, um governo com a participação de todos. Essa invenção fez de Atenas a cidade mais famosa de toda a Grécia. Aqui nós temos um exemplo de um momento de discussão das ideias nessa imagem. Representação de uma assembleia em Atenas. Antes da votação, os cidadãos podiam defender suas ideias. Os que discordavam delas também tinham sua vez para falar. Se você estivesse participando dessa assembleia, qual assunto você apresentaria para ser debatido, hein, Heitor? Escreva-o nas linhas abaixo. Isso aqui eu lembro que você fez,
Ó, em busca de respostas. Bom, havia um homem também em Atenas chamado Sócrates. Era quase impossível para alguém viver em Atenas naquela época e não o conhecer. Suas roupas eram velhas, olha aí, suas roupas eram velhas e sua aparência bastante estranha. Mas ele não era esquisito só por esses motivos. Ele é esquisito também pelas perguntas que ele fazia. Era só encontrar alguém que ele perguntava: o que é a justiça? Andava mais um pouco e disparava: o que é a beleza? Suas perguntas não tinham fim. Por exemplo, o que é a verdade? Né? Ninguém escapava. Ricos, pobres, políticos, soldados, cidadãos, estrangeiros, seja jovem e velhos. Essas perguntas incomodavam as pessoas. Elas não sabiam o que responder. A maioria nem ao menos pensava nessas coisas. Aqui nós temos uma estátua do pensador, olha, com a mão, ó, no queixo. Estátua representando o filósofo Sócrates. Suas ideias o tornaram uma das pessoas mais influentes de toda a história, de toda a história. Sócrates, ele dedicou a vida em busca de respostas e foi perseguido por desafiar o pensamento da época. Né? Então ele dedicou sua vida na busca de respostas e fazendo perguntas, desafiou tudo aquilo que se pensava na época. Mas ele foi corajoso até o fim de sua vida. A história de Sócrates não terminou com a morte dele. Sua forma de pensar, avaliando cuidadosamente cada ideia, influenciou muitos de seus seguidores. Um deles foi Platão. Platão, um grande pensador. Ele foi fundador da Academia de Atenas, como se fosse uma escola, né? Nela aprendia-se e discutia-se, por exemplo, geometria, que você estuda na matemática, a própria música, a política. Sócrates pensou muitas coisas, e nem todas eram corretas, mas sua história mostra que não se deve fraquejar na busca das respostas verdadeiras. Essa é uma das lições mais importantes deixadas pelos gregos. Não se deve fraquejar na busca de respostas verdadeiras. Essa pintura aqui, Heitor, Sócrates está bem aqui com o dedo levantado para cima, é uma das representações da morte do filósofo Sócrates. Ela se chama A Morte de Sócrates e foi pintada em 1787 pelo pintor francês Jacques-Louis David. Bom, desde o passado, os seres humanos buscam dar respostas verdadeiras para as questões importantes da vida. Isso acontece porque fomos criados para nos relacionarmos com Deus, que é a própria verdade. É na sua palavra, na Bíblia Sagrada, que Deus nos revela as respostas verdadeiras sobre quem Ele é, sobre quem nós somos e sobre o mundo ao nosso redor. Beleza? Olha, você aprendeu aqui. Primeiro, a Acrópole era o local em que a população ateniense se refugiava quando a cidade era invadida. Por essa razão, tornou-se o símbolo da unidade daquelas pessoas. Na Ágora se concentravam as atividades comerciais na Ágora, mas principalmente neste local eram decididos os rumos da cidade. A democracia é uma invenção dos gregos. Clístenes, o líder que deu início a esse jeito de governar, é chamado de o pai da democracia. E Sócrates foi um grande pensador grego que dedicou sua vida em busca de respostas. Ele acabou sendo perseguido por esse motivo, beleza? E aí tem os seus exercícios.